Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo nesse inferno aqui, vou fazendo o que não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje, vamos falar sobre a China, mais uma vez, certo? O título é esse aí: o protagonismo solidário da China já tinha nome e eu não sabia. Então eu tenho feito aí vários vídeos, especialmente no último ano, né, que passou, 2024, falando sobre a China, inclusive sobre o Brasil também, sobre as articulações aí do BRICS e tal, e dessa postura, né, de Brasil e China, que eu tenho chamado aqui de protagonismo solidário, quer dizer, usar a força para poder acrescentar e para estabelecer relações de ganha-ganha. E aí eu estava lendo um livro aqui que eu vou mostrar para vocês, estou lendo ele nesse momento, né, sobre a China, e aí descobri que já existe inclusive um projeto lá na China que tem um desenho parecido com esse que eu tenho ponderado com vocês aqui, e que tem um nome lá, né, que eles já estabeleceram lá um nome para isso. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, porque converge, né, tem muito a ver aí, e tem várias coisas interessantes para falar a esse respeito, tá? Então, antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu romance, que saiu agora em outubro, tá? Quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo, você ganha 2 marcadores, tá? E o livro com dedicatória, beleza? E anuncio também o meu livro de poemas, que saiu no final de 2023, tá? Você levando o livro de poemas ou o romance, ou os dois juntos, você ganha os marcadores do mesmo jeito, falou? Então, pessoal, vamos lá. Já adianto para vocês, o livro que eu tô lendo é esse aqui, tá? China Contemporânea, 6 interpretações, tá? Organizado pelo Ricardo Mussi, com textos aqui de vários autores, né, e tal. E esse texto que eu estou lendo agora é um texto de autoria do Elias Jabbour e do Alex Dantas, tá? Então, o segundo capítulo do livro, terminei já, e aí vou trocar algumas ideias com vocês, porque eles descrevem aqui exatamente o projeto que tem conexão com essa ideia aqui que eu tenho chamado de protagonismo solidário, beleza? Antes então ainda da gente entrar nesse assunto, deixo aqui 3 dicas bacanas, tá, de livros que tem a ver com a China. A poesia completa da Yu Xuanji, tá, que é uma poetisa lá da dinastia Tang, ali por volta de 900, 800 alguma coisa, certo? Que mais? Deixa eu ver aqui. Essa compilação aqui, tá, que é uma antologia da poesia clássica chinesa. E aí são praticamente todos os autores, né, daquela época lá, os mais importantes. Tem mais de 50 aqui poetas interessantes da China daquela época, também vale a pena aí quem quiser acessar. E é um trabalho aqui do Instituto Confúcio da Unesp, tá, que é a Universidade Estadual de São Paulo, beleza? E por último, pessoal, deixo também essa dica aqui, tá, que é esse livro do Michael Hort, As 100 Maiores Personalidades da História. E nessa lista que ele fez aqui tem 6 chineses, certo? Então tem, né, o Confúcio, que é o número 5 da lista, o Tsai Lun, que é o 7º da lista, ele é o inventor do papel, tá? O Shi Huangti, que é o 17º da lista, imperador lá e tal. Tem 2 imperadores, né? Tem o Lao Tzu, que é o autor do livro mais importante lá do taoísmo, né, que é o Tao Te Ching, que é o 73, o Sui Wenqi, que é o 85, que também era um imperador lá das antigas, né, digamos, e o Mao Zedong, tá, que está em 89º, que é também conhecido como Mao Tse Tung, beleza? Então, pessoal, está aqui a dica mais uma vez, né, do livro do Michael Hort, tá, As 100 Maiores Personalidades da História. E aí vamos passar então aqui para a questão, né? Vamos lá. Então eu estou lendo esse livro aqui, acabei de ler o 2º capítulo agora, tá? E muito bom o livro, muito interessante, e a gente tem que estar aí o tempo todo, sempre que possível, né? Na verdade, tentando conhecer melhor aí a China, porque a China é um dos, digamos, né, um dos motores aí das mudanças que o mundo tem passado nos últimos anos aí. Enfim, não só na questão da economia, mas também na questão da cultura, na questão da história, e com a questão dos BRICS também, etc e tal, né? Então a gente vai tentando dar conta, na medida do possível, do que está acontecendo lá, né? E aí o artigo deles, né, que é o 2º capítulo aqui do livro, se chama Apontamentos sobre a Geopolítica da China. E aí tem muita coisa interessante, eu não vou poder falar tudo, porque o meu objetivo maior é falar sobre esse projeto lá,
que tem a ver com a questão do protagonismo solidário. Então, de repente, provavelmente eu faço outro vídeo aí pro futuro breve, para poder trocar outras ideias que tem aqui muito interessantes também, tá? Que eles falam sobre a cultura da China, a história da China e o quanto que a China, a percepção desses elementos históricos da China ajuda a entender as diferenças do modelo de economia e de sociedade que eles têm lá para os Estados Unidos e para o modelo, enfim, ocidental, tá? Então vamos deixar isso aí para outro vídeo, mas vamos falar sobre a questão do protagonismo solidário, tá? E a última informação aqui é a seguinte: o último vídeo que eu fiz, né, falando sobre isso, foi no dia 10 de setembro de 2024, que eu fiz um vídeo sobre o Fórum de Cooperação China-África, que inclusive falei lá do discurso do ministro das Relações Exteriores da China, que é o Wang Yi, e o investimento de 165 bilhões de reais deles na África, lá, né, para gerar uma série de melhorias e tudo mais, tá? Então, pessoal, vamos lá. Já adianto para vocês, então, aqui qual foi aqui o momento aqui que eu descobri aqui o tal projeto, né? Tá na página 60, e aí eles dizem o seguinte aqui: é irresistível relacionar essa formação do ser humano chinês, que estão se referindo à história, né, da China e tal, em comparação com os Estados Unidos, sem ir à raiz. Noções como destino manifesto ou Nova Canaã são muito presentes nas políticas externas norte-americanas desde seu nascimento. Tem inclusive uma matéria aí da BBC, se não me engano, que está falando sobre isso, sobre essa questão aí do tal do destino manifesto, né? Eu até nem li ainda, mas está aqui separado para ler. E aí eles continuam, né? Por outro lado, uma linha reta entre as lições de tolerância típicas de Lao Tse e Confúcio está amplamente presente nos processos de inserção internacional chinês. É sugestivo nesse sentido a própria concepção e aí eles vão citar o projeto, tá? Comunidade de destino compartilhado, como a ideia-força proposta por Xi Jinping em resposta aos desafios comuns de um planeta instável, crescentemente perigoso e vivendo sob uma forte crise ambiental. Então, essa concepção, esse projeto, né, essa proposta aí de política internacional, de relações internacionais, que os chineses estão chamando de comunidade de destino compartilhado, é o que eu entendi aqui, que se parece bastante com essa ideia que eu tenho ponderado aqui do protagonismo solidário, certo? A maioria esmagadora das coisas que eu li aqui são elogios e tal, são ponderações interessantes, mas tem algumas críticas também, e a gente tem que pensar nisso para poder tentar desenhar melhor aí o que é isso, tá? Agora, uma outra coisa que eles falam aqui, que ajuda a entender também, né, que eles dizem o seguinte, tá? Aqui na página 59 eles falam da questão do marxismo e tal, falam de dois conceitos, né, do Marx, que é o trabalho necessário e o trabalho excedente. Depois eu vou até fazer mais reflexões sobre isso também. Mas enfim, eles dizem que... E aí eles chegam na questão do ambiente natural da China e fazem articulações também com a cultura. Então, eu vou ler para vocês aqui. Se um ambiente natural marcado pela existência de vales férteis torna o trabalho necessário, que é esse conceito do Marx, né, menor em relação a pontos do globo onde a hostilidade da natureza leva a um árduo trabalho humano para seu domínio, não seria nenhum exagero que a civilização chinesa pudesse produzir filosofias de cunho civilizatórias e tolerantes, tá? Como o confucionismo e o taoísmo. O oposto pode ser observado nos Estados Unidos, onde o horizonte espiritual é fortemente influenciado por ideologias de cunho reacionárias, nascidas nos ambientes desérticos no Mediterrâneo Oriental. E aí eu fiz várias anotações aqui, que depois eu vou transformar em vídeo e tal, mas enfim, o mais importante aqui é pensar, pelo menos para esse contexto do vídeo de hoje, né, e portanto para a reflexão dessa questão do protagonismo solidário e etc e tal, e do destino compartilhado, que em alguma medida, por uma série de fatores, dentre os quais o ambiente, mas também outros elementos, a diminuição, a quantidade menor de guerras e tal, geraram lá filosofias de cunho civilizatório e tolerante, como o confucionismo e o taoísmo, tá? Então eles também estão apontando isso aqui. E por último, tá, antes da gente passar diretamente aqui para a definição específica
da comunidade de destino compartilhado, tá? Vale citar também um trecho aqui da página 62, no qual eles falam sobre a questão do sistema Tiancha, né? E aí eles falam aqui sobre, eles estão citando outros autores, né? Enfim, Rodrigues e Martins, e dizem que o Tiancha, né, está associado à civilização e à ordem na filosofia chinesa clássica, formando a base para a visão de mundo desse povo e nação. Ele consiste na representação de um sistema que permite a garantia da ordem universal, como objetivo maior da política, cuja centralidade da estratégia do Zhongyou estaria atravessada pelo respeito à noção de soberania dos demais países, coisa que os Estados Unidos não têm, nenhum, né? E aí eles completam com um trecho muito interessante: uma vez que a harmonia é a condição ontológica para a existência e desenvolvimento das coisas. De outro modo, este é um conceito de um desenvolvimento compartilhado e anti-imperialista, que forma a cosmovisão de mundo de centralidade e grandeza da China vis-à-vis sua interação com o restante do sistema internacional. É claro que a gente não pode pensar isso aqui de maneira estrita, né? Porque se a gente entende a harmonia como a única coisa que existe, a gente vai ignorar uma série de outros elementos, como, enfim, os deslocamentos, as mudanças, digamos, o elemento caótico também, que muitas vezes comparece, e até mesmo o elemento da criatividade, que não está subdito nem subscrito por nenhuma ideia de harmonia estrito senso. Então a gente tem que pensar isso e a própria China está pensando isso. Você observa lá a arquitetura, observa lá as modificações urbanas que eles estão fazendo, não tem nada de estritamente harmônico, mas isso aqui é uma espécie de, digamos, para usar um termo do Foucault lá, né, uma espécie de episteme, né? E, enfim, e aí eles, agora, de qualquer maneira, quando eles citam isso numa perspectiva ontológica, é radicalmente diferente dessa ideia de pós-humano, e, enfim, né, que é muito mais perigoso do que isso aqui. Então, enfim, é interessante a gente pensar isso aí, pensar na complexidade entendida como uma conexão entre essa harmonia e a mudança, e, enfim, né, um jogo ali de razoável civilidade entre essas duas instâncias, né? Então, enfim, mas esses são os pontos aqui, tá? E aí tem bem mais coisa aqui, eu vou falar aí, vou tentar fazer outros vídeos sobre esse artigo e tal, sobre essas informações, mas o fato é o seguinte, eles citam essa questão, né, do destino compartilhado, tá? Deixa eu ler de novo aqui para vocês, é a comunidade de destino compartilhado. E aí eu fui fazer uma pesquisa, né? Deixa eu ver o tempo aqui para ver, enfim, para ver como é que é essa parada aí. E aí tem dois links aí bacanas, vou tentar deixar aqui para vocês na descrição do vídeo, tá? Um deles descreve o projeto, né, que é a comunidade com futuro compartilhado para a humanidade. Então eles dizem o seguinte aqui: uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade, também traduzido como comunidade de destino comum, é um conceito apresentado pelo ex-secretário-geral do Partido Comunista da China, Hu Jintao, assim como pelo atual secretário-geral Xi Jinping, né? O governo da China levantou o conceito com o objetivo de construir uma nova estrutura de relações internacionais e promover e melhorar a governança global. Alguns analistas dizem que esta é a primeira grande emenda à política externa da China em mais de 4 décadas, passando de uma política orientada para o país, ou seja, né, nacional estrito sensu, para uma focada em toda a humanidade. O conceito apareceu pela primeira vez em um relatório entregue pelo ex-secretário-geral Hu Jintao no 18º Congresso Nacional do Partido Comunista da China em novembro de 2012. Tá? Então já tem aí basicamente, né, 12 anos esse conceito, né? No relatório, Hu enfatizou que, abre aspas, a humanidade tem apenas uma terra para viver e os países têm apenas um mundo para compartilhar. E defendeu a construção de um mundo harmonioso de paz duradoura e prosperidade comum, aumentando a conscientização em relação a seres humanos compartilhando uma comunidade de destino comum. Hu vislumbrou um tipo de parceria de desenvolvimento global mais equitativa e equilibrada que se unisse em tempos de dificuldade, compartilhando direitos e obrigações, estimulando os interesses comuns da humanidade. Tá? Então é interessante, né, pensar isso aqui, porque quando a gente vê o discurso do Elon Musk, por exemplo, que por um lado defende lá uma lógica de criatividade de mercado
radical e que está aí com vistas inclusive enfim, a explorar Marte, etc e tal, mas que ao mesmo tempo defende golpe na Bolívia, defende aí faz símbolozinho neonazista, etc e tal, e a gente olha para a China, que mescla esse respeito, né, à soberania e ao espaço dos outros, às experiências dos outros países, etc e tal, das outras culturas, com enfim, né, inovações tecnológicas, inovações urbanísticas, inovações, enfim, né, de toda ordem. E então é interessante a gente pensar isso, né, porque essas duas instâncias de poder estão aí flutuando e, enfim, convergindo e divergindo nessa atmosfera que a gente está vivendo hoje aí. E aí eles continuam aqui e dizem, né, quando Xi Jinping se encontrou com estrangeiros pela primeira vez depois de assumir o cargo de secretário-geral do Partido Comunista da China, em novembro de 2012, ele disse que a comunidade internacional se tornava cada vez mais uma comunidade de futuro compartilhado, com cada um participando de sua forma. Em face da complicada situação da economia mundial e dos problemas globais, nenhum país poderia ficar isolado e preocupado somente consigo. É isso, né? Essa coisa da convergência, do diálogo, né? E a gente tem visto cada vez mais isso nessa situação agora que envolveu lá, né, essa violência bizarra de Israel contra a Palestina. A ONU se encontrou várias vezes, tentou solucionar, enfim, né, a partir de mediações e de diálogo e tudo mais. Quer dizer, a gente tem visto cada vez mais essa tentativa de renovar essas instituições multilaterais e esses diálogos bilaterais e multilaterais, BRICS e etc e tal, né? E para finalizar aqui, o Xi Jinping então propôs o conceito, né, de comunidade de destino compartilhado pela primeira vez em uma arena internacional no Instituto Estatal de Relações Internacionais de Moscou em março de 2013 e o levantou novamente um discurso do Fórum Econômico Mundial em Davos, tá, em janeiro de 2017, o que lhe rendeu altos créditos em casa e no exterior. E aí, em 12 de outubro de 2017, o governo chinês emitiu um white paper intitulado, abre aspas, não ser o pioneiro na colocação de armas no espaço sideral, um rascunho de uma resolução sobre a prevenção de uma corrida armamentista no espaço sideral aprovado pelo primeiro Comitê de Desarmamento e Segurança Internacional da 72ª Sessão da Assembleia Geral da ONU. O projeto afirmava que medidas práticas devem ser examinadas e adotadas na busca de acordos para impedir uma corrida armamentista no espaço sideral, em um esforço comum em direção a uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade. Então, né, enfim, é uma percepção de mundo aí voltada para uma lógica complexa que une tanto, né, o singular e, portanto, a soberania do local e das pessoas também, né, quanto o plural, o múltiplo, né, essas relações internacionais aí, porque isso é cada vez mais fundamental de entender no mundo de hoje. Bom, eles têm mais aqui várias informações e tal, e aí eu vou passar para um outro link aqui, mas antes eu já faço aqui uma referência apenas para fazer aqui um comentário a estrutura dessa proposta, né? Se parece, mais uma vez aqui referindo, né, com a questão do homem plural levantada pelo Miyakoto aqui, né, que é o homem do idioma plural, da raiz e da asa. Esse idioma de respeito à soberania e da construção de parcerias ganha-ganha, enfim, né, articuladas a partir de uma cautela, de um diálogo, etc. e tal, é nitidamente uma perspectiva de povo plural, de homem plural, ou que eu tenho chamado aqui, né, é um idioma complexo, digamos. Esse que a China está levantando para o mundo agora é um idioma complexo para acrescentar questões novas aí. E aí eu diria que isso tem sido possível e tem sido, digamos, enriquecedor lá, porque eles estão fazendo isso, né, a partir de uma perspectiva que não carrega a reflexividade negativa que uma parcela da gente tem aqui no Brasil, né? Eles não têm essa reflexividade negativa em relação a si mesmos, e também não estão olhando o mundo a partir dessa lógica do orientalismo aqui, né? Que o Edward Said denuncia muito bem nesse livro, que é o olhar do Ocidente voltado para o Oriente com vistas a reduzi-lo a rótulos e reduzi-lo ali a, enfim, né, a categorizações pobres, etc. e tal. Então essas duas posturas diferentes convergem nessa lógica aí de proposta da China, certo? O que mais, pessoal? E aí, então, tem mais um link aqui, tá?
deixa eu ver o tempo aqui. Nesse outro link eles explicam mais um pouquinho o que é essa comunidade de destino comum, né? Ou compartilhado. Eles dizem: a comunidade de destino comum para a humanidade, oficialmente traduzida como comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade, ou comunidade humana com um futuro compartilhado, é um slogan político usado pelo Partido Comunista Chinês para descrever uma meta declarada de política externa da República Popular da China. A frase foi usada pela primeira vez pelo ex-secretário-geral do PCC, o Hu Jintao, né? Hu Jintao, e tem sido frequentemente citada pelo atual secretário-geral Xi Jinping. À medida que o uso do termo em inglês aumentou, futuro compartilhado tornou-se mais frequentemente usado do que destino comum, já que este último implica indiscutivelmente um caminho pré-determinado. Eu concordo plenamente. A expressão futuro compartilhado é melhor do que destino comum, né? Porque a percepção das singularidades fica mais evidente nessa segunda expressão, né? E por último, eles dizem aqui, né, a frase foi incluída na Constituição do Partido Comunista da China em 1997 e no preâmbulo da Constituição da República Popular da China, quando a Constituição foi alterada em 2018. Nesse livro aqui, né, vou mostrar para vocês de novo, tá, o livro. Eles fazem também uma reflexão sobre essas ideias de capitalismo, comunismo, socialismo, etc. e tal, e o quanto que, se a gente não abandona essas dicotomias estritas, históricas e reducionistas, a gente não vai entender as diferenças da experiência chinesa para os Estados Unidos, por exemplo, e para outras experiências. Porque fica-se num reducionismo muito tosco, né? A experiência, a China é uma ditadura comunista, etc e tal, aqueles comunas, como, enfim, fez aí o idiota do Milei lá na Argentina, aí foi eleito e agora baixou a bola. Não é bem assim, né? E tal, né? Enfim. Então, assim, se a gente faz essas reduções, a gente não entende bem o que está acontecendo, e eles fazem aqui uma reflexão bem interessante, apontando encaminhamentos diferentes da China no período da Revolução Industrial, no período que a Europa estava experimentando um desenho X, a China estava migrando para uma outra lógica, estava ali funcionando de uma outra maneira e construindo ali um tipo de ambiência interna radicalmente diferente. Um desses dados que eles passam talvez aí um dos mais importantes para entender isso. A China está fazendo um encaminhamento para fora, né, ou seja, direcionado à política externa, depois de fazer uma construção interna, de economia interna, digamos ali, quase que sistemática, né? A Europa não, a Europa fez o caminho basicamente inverso. Foi, enfim, né, explodiu para fora primeiro, para depois construir o interno a partir dessa conexão com o externo, né? E isso gera uma série de problemas, uma série de, enfim, de contradições, etc. e tal. Então, quer dizer, esse é um dos elementos que inclusive leva eles a classificarem a China como socialismo de mercado, né? E que é uma expressão diferente de capitalismo e tudo mais, tá? Também falam da questão da globalização, que a globalização protagonizada pelos Estados Unidos, né, e por uma parcela do pensamento europeu, é uma globalização neoliberal e, portanto, que ignora ali, né, as diferenças locais e tal, e a da China já seria uma globalização diferente, pautada por uma outra percepção também. Mas isso eu vou fazer também em outros vídeos, tá? De qualquer maneira, é bom entender isso, né, porque isso ajuda a perceber aí essas diferenças e, ao mesmo tempo, para além da questão óbvia, né, da quantidade grande de pessoas, etc. e tal, mas ajuda a entender as especificidades do caso chinês e por que eles estão conseguindo chegar nesse patamar aí. E muita gente fala dessa questão, né, de que porque a China está conseguindo chegar lá porque ela tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. A Índia também tem, e não está nem perto do que a China já conseguiu. Em nenhum nível, assim, nem nível de urbanismo. Pelo contrário, a Índia, a gente vê vídeos aí inacreditáveis, né, uma lógica lá de não tem saneamento, enfim, e pobreza gigantesca e tal. Então, esse parâmetro da quantidade de gente, ele não é suficiente para explicar o que está acontecendo lá, né? E aí, pessoal, para finalizar, eles falam aqui, né, do uso desse slogan pelo Partido Comunista Chinês, tá? E a própria, também uma outra coisa que vale dizer aqui, que eles explicam ali muito bem, né? Quer dizer, o Manifesto Comunista do Marx foi traduzido para o chinês, para o mandarim, em 1919, e o Partido Comunista Chinês
alçou o poder lá em 1921, 2 anos depois, e portanto 4 anos depois da experiência soviética. Agora, quando você entende esses elementos históricos anteriores, e isso desde o confucionismo, taoísmo, passando pela, enfim, né, por todas essas dinastias e por uma percepção panorâmica disso, etc. e tal, você compreende que não dá para reduzir a China a essa palavra comunismo, estrito sensu, ligada ao Marx, sem entender o restante. Né? E é o mesmo que a gente tem que fazer no Brasil. Né? O Marx é importantíssimo para perceber essas questões, mas só com ele você não entende o porquê que a China se transformou em algo diferente da Rússia, por exemplo. Né? Então é fundamental entender isso. Tá? Então eles sugerem aqui essa nova estrutura de relações internacionais que promoveria e melhoraria a governança global. Alguns analistas chineses saudaram a expressão como a primeira grande emenda da política externa da China em mais de 4 décadas, mudando de uma orientação nacional para um foco para a humanidade. Em 2023, a Comunidade do Futuro Compartilhado para a Humanidade se tornou a formulação de política externa mais importante da China na era Xi Jinping. Como parte de seu esforço para desenvolver o sonho chinês, a China busca usar a Comunidade do Futuro Compartilhado para a Humanidade como um mecanismo de expandir sua rede de relações estrangeiras. Tá? Então, enfim, só para finalizar, essa ideia então de Comunidade do Futuro Compartilhado para a Humanidade é basicamente o que eu tenho chamado aqui de protagonismo solidário da China. Quer dizer, é um país grande, com uma população grande, com poder, enfim, né, com bomba atômica e etc. e tal, mas estão direcionando tudo isso para a busca da paz, do diálogo, das relações bilaterais pautadas pelo ganha-ganha, pelo respeito ao outro e uma série de outras modificações aí que a gente não vê na política estadunidense nem de longe. Pelo contrário, o discurso do Trump mostra nitidamente isso aí. Quando é que você ia escutar um presidente da China dizer, eles lá, né, que se preocupem com a gente porque a gente é muito mais importante para eles do que eles para a gente. Isso jamais viria do Xi Jinping, com certeza. Né? Então, essa comparação mínima aí já ajuda bastante a entender essa diferença. Agora, existem algumas críticas, né? Eu vou citar uma delas aqui apenas, tá? Que é a do acadêmico Jeremy Garlick, que escreve que a formulação do conceito transmite a ideia de que a China pode ajudar a desenvolver e a liderar grupos regionais de países que não dependem dos Estados Unidos ou do Ocidente para o seu financiamento ou organização. Né? Na verdade, tem uma outra. Na verdade, a crítica está aqui num outro autor, tá? Me enganei aqui. A crítica vem de um jornalista britânico chamado Bill Hayton, que argumentou que a visão do Partido Comunista Chinês de uma comunidade com futuro partilhado representa um ataque à ordem multilateral das organizações internacionais, alianças e soberania partilhada que tem tentado gerir o mundo desde 1945. Alguns argumentaram que a comunidade de destino comum de Xi para a humanidade substituiria a ordem internacional estabelecida baseada em Estados-nação livres e soberanos que respeitam as leis internacionais comumente aceites. É o que Israel está fazendo lá agora, né? Por uma unidade de nações cuja dependência econômica da China as leva a adiar as exigências políticas chinesas. O historiador Steve Tsang afirma que o conceito pressupõe uma visão de Chang'an, que eu já falei aqui no início e vou tentar fazer mais vídeos sobre isso, tá? Para além da ordem internacional liberal. Essa crítica, ainda que a gente possa pensar em alguns elementos e deva, né, pensar em alguns elementos dela, para, enfim, né, ponderar ali, enfim, articulações com as diferenças, etc. e tal, enfim, né, os Estados Unidos e a Inglaterra não têm legitimidade para fazer esse tipo de comentário, né, porque eles fizeram, eles construíram um imperialismo radicalmente violento, radicalmente pautado na exploração e não na conexão bilateral, e esses acordos que foram feitos no pós-guerra, eles não foram protagonizados estrito sensu pela economia liberal dos Estados Unidos e da Inglaterra. Eles foram resultado de uma lógica de confronto que se manteve durante a Guerra Fria entre o capitalismo dos Estados Unidos e o comunismo da União Soviética. Então, assim, né, eles não podem tomar para si o protagonismo disso como se fossem, né? Talvez se não tivesse acontecido a Segunda Guerra Mundial e a gente não tivesse ali de repente a ascensão da União Soviética, esses acordos nem existissem e a gente não chegasse de repente nas experiências de, por exemplo, substituição do imperialismo, né, por um pós-colonialismo na África e em outros lugares do mundo. Então, quer dizer,
A gente tem que pensar isso aí para pegar os prós, mas, enfim, né, eliminar os contras, né, para a gente poder criar uma lógica mais ampla aí e se essa lógica for protagonizada pela China nesse momento, pelo menos até o momento, está sendo desenhada de uma maneira bem interessante, né, pautada aí pelo ganha-ganha e por uma série de outras benfeitorias, uma série de outras percepções que levam ao encontro o outro, a outra cultura, a soberania, etc e tal. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Tinha mais coisa para falar aqui, mas eu faço um outro vídeo aí também depois para falar a respeito disso, tá? Grande abraço aí, tamo junto, fui!